Deus é poderoso. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Não existem homens poderosos. O único poderoso de fato é o Senhor. E ele diz que o coração dos seis está nas mãos de Deus. Portanto, eu e você não precisamos nos atemorizar em relação ao destino do mundo, em relação a toda a geopolítica, como os homens estão orquestrando as coisas. No final, todos eles são apenas peões no tabuleiro de Deus. É Deus quem rege o mundo. Graça e paz, bom dia. Vamos lá para mais um devocional. Devocional no Salmo 33. Devocional no Salmo 33. Vamos lá, vamos abrir. Salmo 33. Vamos ler. Versículo 10. Eu já falei um pouco sobre ele, vou falar novamente. O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. Vamos lá, vamos ler verso 16. Um rei não se salva pelo poderio do seu exército, nem o valente se livra pela muita força. Então tá vendo? Ó, Deus frustra o plano dos poderosos, das nações. Verso 16, o rei não se salva pelo seu exército. Não mesmo. Ele continua, verso 17. O cavalo é falsa esperança. O cavalo aqui retrata o poder bélico. Então, hoje seria, ninguém vai ser salvo por uma bomba nuclear, pelo seu poder bélico, pelo seu exército. Não vai. Pelas suas armas poderosas. Desculpa, o 15, eu não li. Aquele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. O verso 13 ele fala, Deus vê os filhos dos homens, Deus é aquele que forma o coração dos homens. Veja bem, Deus forma o coração dos homens. Esse mesmo Deus que a Bíblia declara que o coração dos seis está nas mãos de Deus e Deus inclina como um rio para onde Deus quer. Por exemplo, lembra de Faraó? A Bíblia declara que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus não permitiu que Faraó se arrependesse. É isso mesmo. Isso não significa dizer que Deus colocou pecado no coração de Faraó. Assista a minha pregação em Romanos 9, eu falo sobre isso. Mas enfim, sobre predestinação eu falo sobre isso. Mas está muito claro, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus não queria que Faraó se arrependesse e Deus não permitiu que ele se arrependesse. Deus endureceu o coração de Faraó para destruí-lo. Por quê? Ora, Deus falou para Moisés, Moisés, vá até Faraó e peça para Faraó deixar vocês irem. Só que aí, ao mesmo tempo, Deus já envia o seu anjo e endurece o coração de Faraó. Faraó vai dizer não. E tudo aquilo fazia parte do propósito de Deus. Por quê? Porque através dos nãos de Faraó, as 10 pragas foram liberadas. E assim, a ira de Deus foi manifestada, foi revelada, e a glória de Deus foi revelada. Como Paulo fala, que Deus permitiu a dureza de Faraó para revelar o seu poder, revelar a sua glória. Então, olha que coisa interessante. Até a maldade humana, o que Deus está dizendo é isso, até a maldade humana está debaixo do controle de Deus. Porque quando a gente fala assim, que Deus é soberano sobre Davi, por exemplo, Deus levantou Davi, Deus colocou Davi, todo mundo concorda. Mas quando a gente fala que Deus é soberano sobre Faraó, aí o povo fica meio assim, não. Deus é soberano sobre o bem, sobre Davi, e sobre o mal, sobre Faraó. Ele controla todas as coisas. Deus é soberano sobre o seu patrão, sobre o seu marido, se ele está trazendo angústia para você, sobre a sua esposa. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus não tirou férias quando o seu cônjuge começou a ficar ruim. Deus não fez isso. Deus não tirou férias quando a igreja foi perseguida. Deus não tirou férias quando você entrou em um trabalho e se viu em dificuldades por conta de um patrão ou de alguém. Deus não tirou férias nas Bahamas celestiais. Ele é soberano sobre o bem e sobre o mal, sobre Davi, mas também sobre Faraó. Deus também fez Absalão, diz o texto bíblico, desconsiderar o ótimo conselho de Aitofel. Lembra? Davi tem que sair fugido porque Absalão, seu filho, quer tomar o reino. E aí então diz o texto bíblico que Aitofel, ele ficou para ajudar o rei Absalão. E aí então Davi orou, Senhor, torne o conselho de Aitofel em loucura. E o que aconteceu? Exatamente assim. Aitofel deu um bom conselho, mas Absalão não ouviu. Por quê? Porque Deus pegou o coraçãozinho de Absalão e falou, você não vai escutar esse bom conselho. Você não vai. Por quê? Porque sou eu quem mando no seu coração, eu mando em tudo. Eu sou soberano sobre tudo, inclusive sobre o coração humano. Eu sei, o povo não gosta muito disso, dessas doutrinas. Falam, vocês são calvinistas. Não, foi Paulo que falou isso. É a Bíblia que declara. Então, apesar de todo o poder
os homens não concretizarão seus planos. É isso que o Salmo está dizendo. O homem pode fazer planos, mas quem dirige os passos é Deus. Gente, veja isso ao longo da história. Eu citei aqui alguns exemplos bíblicos, mas, por exemplo, as nações poderosas que ruíram, a União Soviética. Vamos estabelecer o paraíso. Acabou. Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade era o lema deles. Realidade? Expectativa e realidade. Execuções sumárias, cabeças penduradas, milhares de mortes, mãe de todos os regimes totalitários desgraçados do século passado. Veja que coisa interessante que o Laurentino Gomes, no livro 1889, ele fala. As grandes ideologias do século XIX tinham em comum a noção de que era possível reformar as sociedades e o Estado para acelerar o progresso humano rumo a uma era de maior prosperidade e felicidade geral. Acreditava-se que a ciência e a tecnologia seriam capazes de conduzir os seres humanos a um novo patamar de desenvolvimento, conforto e autorrealização. A Revolução Industrial foi no século XIX, né? Abandonamos a superstição da fé cristã, adotamos a razão para explicar a realidade. Deus está morto, disse Nietzsche. Em 1859, Darwin publicou o seu livro, né, que daria base para a ciência moderna, né, e para o ateísmo. Enfim, tudo isso, vai. Tá vendo? Olha o contexto. O contexto aqui. O homem, Laurentino Gomes vai dizer que por conta da ciência e das ideologias, né, socialismo, o homem estava cheio de expectativa em relação ao século que estava para vir. O século XX vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, porque agora a gente já abandonou a fé cristã, abandonou esse misticismo aí, a gente tem a ciência agora como nosso Deus, e temos o socialismo como uma ideologia que promete trazer o paraíso à Terra. Então, Laurentino Gomes vai dizer o seguinte, o século XX começa com a humanidade ocidental, o povo ocidental, muito motivado. E o que aconteceu? Eu conto a vocês... Primeira Guerra Mundial, 1914, depois Segunda Guerra Mundial, os regimes totalitários, aí, socialismo, nazismo. O socialismo, só o socialismo, matou mais de 100 milhões de pessoas. Vamos ler de novo? Como que o homem estava no início do século XX? Como que ele estava? Animado, temos a Deus, a ciência ao nosso lado. Vamos ler a Escritura. Verso 10. O Senhor frustra os planos das nações. Como as nações estavam, abandonamos Deus. O século XX será maravilhoso. 2 grandes guerras. Fome, miséria, socialismo, virou um verdadeiro inferno onde havia socialismo. O Senhor frustra os planos das nações. Meu querido, se Deus frustra até o plano dos poderosos, isso aqui, vamos lá. Isso aqui é uma advertência e ao mesmo tempo é consolo. Primeiro, é uma advertência. Se Deus frustra até o plano dos poderosos, não pode frustrar o seu. Para de ver coach aí, sei lá o quê. Eu posso todas as coisas em mim mesmo. Ei, acorda, meu. Eu dou conta. Eu tô para começar aqui uma série, Os Cristãos e o Dinheiro. E aí, obviamente, tô lendo livros aí deles, né, não cristãos, para rebater e falar, tá vendo o que eles dizem aqui? Olha o que a Bíblia fala. Um deles é o segredo da mente milionária. O cara fala lá, um dos segredos é pensa positivo. Pelo amor de Deus, cara. Não tô negando que é a coisa certa que eles falam ali, mas não adianta, ainda que a água seja 99% pura, 1%zinho de veneno, né? Mas enfim, eu posso, desde que eu pense de maneira correta eu vou ser rico, desde que eu pense de maneira correta eu posso, faço todas as coisas, você não é nada, se Deus frustra até o plano dos poderosos, não vai frustrar o seu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Agora, isso aqui também é um consolo para nós. Deus frustra os planos dos homens, não do seu povo. Eu e você não precisamos temer a nada e nem a ninguém. Não sei quem vai ganhar a eleição, mas eu sei que, não importando quem ganhe, Deus é soberano. Eu não sei o seu patrão, o seu marido, mas eu sei, Deus é soberano sobre a sua vida. Ele está no controle, até desses homens maus que de alguma maneira estão te afetando hoje. Não desanime, confie, e Ele vai frustrar os planos dos ímpios. E Ele vai erguer o seu povo. Você crê? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, fortalece a nossa fé, por meio da Tua santa e bendita palavra. A Tua palavra é a semente em nossos corações, que essa semente dê fruto, cresça, mais e mais, e que estejamos fortes para enfrentarmos nossos desafios. Eu oro,
Fortalece cada um de meus amigos e irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre eles em mais este dia, que eles possam ir para o trabalho e o Senhor possa conduzi-los onde quer que eles estejam. Que a graça do Senhor seja com cada um deles. Livre-os do mal e, acima de tudo, Pai, leve-os à genuína fé e ao genuíno arrependimento a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.